não tinha trindade, Jesus estava pendurado na trindade. Isso é nestorianismo. Não, ele ensinava que Deus habitava no corpo de Jesus, como no templo, como nós. Deus habita no nosso corpo. Mas nós não somos 100% Deus, nós somos homem. Entendeu, João? Agora, dizer que o Cristo, ele fez o que ele fez porque Deus habitava dentro dele, é heresia brava, porque o verbo se fez carne. Não é o verbo se encheu, não é a carne se encheu do verbo. É o verbo que se fez carne. Vai dizer que Jesus passou a ver santidade depois do batismo de João. Mas é o que nós vamos ver depois disso aí. Mas olhando essa passagem bíblica, fica bem claro que as duas anteriores não procedem. Não procede. Na graça se fez carne, o verbo habitou em vós. Ok. Aí beleza, então quer dizer que Deus está entre nós e Ele escolheu o Mas quando o Espírito Santo vai inspirar João a escrever, o Espírito Santo fala: João, escreve aí que o verbo se fez carne. Hoje mesmo você falou a respeito de seres perfeitos como meu Pai. Não podemos ter essa coisa, não podemos viver em santidade, em perfeição. Não, exatamente. Devemos viver em santidade, mas nunca em perfeição. Impossível. Impossível. Possibilidade. Porque se a gente vai viver em perfeição, nós estamos chamando a Bíblia de mentirosa. É um padrão. Foi isso que João falou? Primeiro Todo aquele que diz que não é pecador, a verdade não está em si. Ok. Então, os dois. Está fazendo Deus mentiroso. Está fazendo mais Deus. grave ainda. Porque Deus falou que nós somos. Os monofisitas e os jacobitas da Síria e os cristãos da Armênia e da Abissínia insistiam em que a natureza de Jesus era inteiramente divina. Não, ele era só Deus. Por isso que chama monofisitas, de mono, de um meio só. Depois, os monofisitas ensinavam, depois que Jesus foi batizado, Deus tomou ele de tal maneira que ele se tornou Deus, só Deus e não era mais homem. Não tem mais sangue. É um problema, por quê? Porque o homem tem que morrer. Ele não derramou sangue na cruz. E os jacobitas eram monofisitas. Então é outro problema em cristologia. Continuando ali, os arianos. Jane, lembra? Os arianos, liderados por Ario, aproximadamente 256 a 7, pelo eloquente sacerdote egípcio, ensinavam que Jesus não era da mesma natureza de Deus, mas também não era um homem como os demais. Sua natureza, antes, era algo como a de um anjo, menos do que Deus e mais do que o humano. Então, Ario dizia, inclusive, nós corremos o risco hoje de ser cristão ariano. Ario dizia, não, Jesus ele era um intermediário. O Hércules. Um titã. Hércules era um titã. Um titã na literatura da mitologia, um titã era uma pessoa que era um filho de Deus. Ele não era Deus, mas não era homem. Era um semideus. Então Ario dizia que Jesus era um semideus, era um titã. Ele não era homem, só porque o que ele fez um homem não faz. Mas ele não era Deus, porque também aí é demais, né? Mas esses arianos aí depois não era aquela ideia da raça ariana? Exatamente. Porque os missionários arianos, o arianismo cresceu muito. Muito, 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 muito. Porque Ario, ele era um bispo, ele era um presbítero da igreja em Alexandria. E era fera, né? Muito eloquente. Filósofo. Então, o que aconteceu? No Concílio de Nicéia, em 325, para tirar Ario do debate, estipularam uma lei que só bispos poderiam participar do debate. Ario não era bispo, ele era presbítero. Aí foi o bispo da igreja que Ario era presbítero, foi representando Ario, mas ele já quebrou pela metade o argumento. Não tinha argumentação. Então, o Ario era um homem muito inteligente. Dizem a história
tendência ariana. Tinha uma tendência ariana. E aí, o que acontece? Como Ario era muito inteligente, inclusive, Ario, ninguém sabe o que aconteceu com Ario, porque ele estava indo para uma reunião e ele morreu. Não sei o que aconteceu com Ario. Mas aí, o que acontece? Como Ario era muito inteligente, criou-se uma ruptura na fé cristã. Existiam os cristãos arianos e os cristãos comuns. Foi dividido. E como o Constante e Constâncio, seus filhos, se converteram ao arianismo. O arianismo, ele se popularizou na classe da nobreza. E metade do exército romano era ariano. Quando ele funda Constantinopla, ele já tem uma ideia diferenciada. Exatamente, de superioridade. Em Roma. É daí que o Hitler vai tentar resgatar a raça ariana, que é uma raça superior. Porque quando ela começa no século 2, 3, só os inteligentes, só a nobreza, só os soldados é que eram arianos, o resto era do povo. O cristianismo tradicional, a fé cristã verdadeira e evangélica, eram só os pobres, os fracos. Tem que dar trabalho. Não começou como uma raça, então começou com uma ideia. Com uma ideia. Começou com uma Os ideia. arianos influenciam a teologia até hoje. Até hoje, vocês acham que não? Ainda tem cristão ariano. As seitas também, né? Exatamente. Já é o pensamento do testemunho de Jeová também. O Ario, exatamente, é o pai dos TJ, é Ario. A igreja Testemunho de Jeová, os rincões dela